mostrar para vocês como que a gente montou a estrutura da nossa equipe. Então, como que a gente conseguiu chegar num número bom para sustentar uma linha de produção. Na linha de produção, eu quero dizer um carro desmontando por vez, e aí ter pessoal suficiente para sustentar essas peças que vão sair desses carros, anúncios que vão ter que fazer, para isso rodar em conjunto, tudo acontecendo ao mesmo tempo. Pensando na montagem da equipe, a gente tem que ter em mente que o que puxa toda essa cordinha da produção é o desmontador. Se você trabalha com carro popular, você vai desmontar aí, em média, fazendo o processo que a gente faz aqui, 2 carros por semana, que dá mais ou menos 500, 600 peças por aí. Se você trabalha com carro importado, que são carros que um carro só sai por volta de 500, 600 peças, você vai desmontar um carro por semana. Então, o seu desmontador, aí, se ele desmontar tudo no detalhe, numa velocidade boa, ele vai desmontar 2 carros populares ou um carro importado. Tendo isso na cabeça, o seu lavador, aqui a gente tem um lavador só, e é assim que funciona. Um desmontador para um lavador, para 2 anunciantes, para um precificador, para um embalador. E a gente divide as funções de acordo com o tempo livre que cada um tem. Então, o desmontador, ele desmonta um carro por semana, importado, ou 2 carros populares por semana, e ele vai estar 100% do tempo dele ocupado. Então, ele só vai desmontar carro. Então, ele tem que se dedicar o seu tempo desde a hora que ele entra até o final do dia em desmontar o carro. Lógico, entre desmontar o carro tem todos aqueles processos que a gente faz antes da desmontagem, que é o checklist, o teste do carro, aí o carro entra para a linha de montagem, é completamente desmontado, depois você vai tirar esse carro da linha de montagem, então tudo isso conta como desmontagem, tá bom? Então depois essas peças vão para o lavador, um lavador ele vai ter ocupação média de meio período para lavar as peças do desmontador. Então o desmontador vai desmontar tudo que ele puder durante o dia e o lavador ele tem meio período no outro dia para lavar essas peças. Então o outro meio período ele já tem livre. O desmontador ele não consegue ocupar as 8 horas de trabalho do lavador. Então não tem por que você contratar um lavador só para ficar na lavagem, senão ele vai ter muito tempo ocioso. E é isso que a gente procura otimizar, para ninguém ter tempo ocioso. Então, o lavador aqui, ele vai ter meio período ocupado e no outro meio período a gente usa o serviço dele para o estoque. O que ele vai fazer? Ele vai pegar as caixas que os anunciantes encheram no dia anterior e vai botar nas prateleiras ou nas localizações em caso de peça grande. Então, o outro meio período ele tem dedicado ao estoque. Seguindo essa linha, a gente tem que montar a nossa equipe de anunciantes, porque aqui a gente tem a cultura de a gente só começa um carro novo quando o outro carro termina. Então, uma função não pode atropelar a outra. O desmontador, teoricamente, ele tem que esperar o anunciante terminar de anunciar para ele começar a desmontar um outro carro. Então a gente tem que achar um equilíbrio aí saudável. Um anunciante, ele consegue anunciar por média, por dia, 65 peças, que é um valor saudável, tá? Por quê? Tem dias que vai chegar só peça pequenininha, que aí ele consegue anunciar muitas peças por dia, porque é uma peça mais fácil, você consegue girar ela mais rápido, embalar ela mais fácil, achar um lugar adequado para estocar na caixa ali mais fácil. Em final de desmontagem, só vai ter peça de mecânica, então são peças mais pesadas, fica difícil manipular ela em cima da mesa, vai ser um pouco mais difícil de encontrar, às vezes, um espaço na caixa para colocar essa peça. Então, assim, contando que tem dias que vai ser mais difícil que os outros, a gente coloca 65 anúncios por dia por anunciante. Ele anunciando, trabalhando de segunda a sexta, ele vai anunciar 325 peças por semana. 2 anunciantes juntos, 650 peças. O anunciante, além de anunciar, ele tem algumas tarefas semanais, né? Que é ver as caixas que estão cheias e colocar à disposição para o estoquista pegar. Aqui a gente tem do lado da área de anúncio um pallet que a gente separou, que é um local que todas as caixas que o anunciante considerar cheia, ele vai colocar em cima do pallet, para deixar claro que aquelas caixas precisam ir para o estoque. Para também o lavador, que vai virar estoquista na parte da tarde,
já ter claro o que ele precisa fazer. Porque se não tiver esse espaço predeterminado, ele vai precisar ficar procurando, essa caixa já está cheia, precisa colocar mais alguma coisa. Então a gente facilita o próximo processo. Se o anunciante considerar cheio, ele coloca em cima do pallet, é certeza que o estoquista vai ter que levar aquela caixa para o estoque. Então já facilita o próximo passo. O estoquista não vai ter que ficar procurando o que ele vai ter que levar. Está lá em cima do pallet. Então, isso é a obrigação do anunciante. Por que o desmontador é o coração dessa linha de produção? Porque, de acordo com a velocidade dele, eu vou precisar de mais ou menos anunciantes. O desmontador, ele não tem uma média de peças que ele solta por dia. Até porque o interior sai muito mais peças com uma velocidade menor do que a mecânica. Então, você vai desmontar uma porta, você vai tirar dessa porta por volta de 10 peças. Então, as 4 portas já gerou 40 peças. Quase o dia inteiro de um anunciante. Então, por isso que o desmontador ele começa também pelo interno, porque o interno ele vai gerar uma gordura e quando o desmontador entrar para a mecânica, essa gordura vai estar suprindo os anunciantes, enquanto ele demora um pouco mais de tempo para terminar a mecânica, porque a mecânica ela é um pouco mais demorada e sai em quantidade menos peça. Então, o desmontador ele vai gerar uma gordura no começo da desmontagem, por isso que ele começa pelo interior, para depois na mecânica ele conseguir terminar a mecânica ao mesmo tempo que os anunciantes terminam de anunciar o carro. Agora, tendo em vista que os anunciantes estão gerando aí 65 anúncios cada um, vai dar 130 anúncios por dia, né? Então, para suprir esses 130 anúncios, eu vou precisar de uma pessoa precificando, né? Que é o suficiente, que vai manter essa uma pessoa o dia inteiro ocupada. O precificador ele vai qualificar, melhorar a qualidade do seu anúncio, então ele vai colocar as informações complementares e ele vai fazer a parte de precificação, que ele tem um pouco mais de tempo ali para jogar esse código ou jogar o título da peça, procurar um pouco melhor, fazer uma pesquisa mais aprofundada e precificar, né? Então, se o anunciante perder tempo com algumas coisas, ele não vai conseguir suprir essa uma pessoa precificando. Então, a gente joga algumas responsabilidades para esse precificador, que é no vídeo lá do anúncio, o anunciante já mostrou o que ele faz e o que ele deixa para o precificador, justamente para fechar esse cálculo. Porque se a gente não dividir as responsabilidades, alguém vai ficar para trás nesse processo. Então, ele tem que ser bem fechadinho. Beleza. Uma pessoa precificando e aí a gente coloca uma pessoa embalando. Como aqui a gente trabalha com o Mercado Livre ele dá um horário final para a embalagem. Então lá está escrito hoje tudo que você tiver vendido até a 1h30, por exemplo, né? Então o nosso embalador ele vai estar embalando até 1h30. O que essa pessoa vai fazer depois da 1h30, né? Porque ele não pode ficar ocioso. Então a gente arrumou uma ocupação para esse embalador. O que ele vai fazer na parte da tarde? Quando a gente está no começo, né, de montando o negócio, a gente só vai colocando as coisas no estoque. Então a gente vai preenchendo caixa e deixa as caixas no estoque. E elas vão esvaziando com o tempo. Então você vai no começo, quando você está começando o seu desmanche aí, começando a organizar, a anunciar, você vai estar só colocando caixas cheias no seu estoque. Depois de um tempo, você vai começar a vender e essas caixas que estavam cheias há um mês atrás, agora elas já começaram a esvaziar. E aí você não pode deixar essas caixas vazias no seu estoque, porque senão daqui a pouco você vai estar com uma quantidade enorme de caixas, só que todas elas pela metade. Então a gente tem que ter um processo de preenchimento dessas caixas e reposição do seu estoque, né? Porque até então só tem o estoquista que pega a caixa do anúncio cheia e coloca no seu estoque. Pega a caixa cheia e coloca no seu estoque. Então o embalador, na parte da tarde, ele faz o processo de pegar essas caixas no estoque e preenchê-las. Ele vai colocar as caixas que estão metade, na outra metade vão pegar essa caixa que esvaziou e mandar de novo para o anúncio. Para o seu estoque se manter sempre vivo, se manter sempre cheio. Então eu vou olhar uma prateleira do estoque e vou ter certeza que ela está 100% cheia. E esse processo de reencher as caixas, ele tem que ser contínuo.
Por exemplo, no meu estoque, eu já tenho 1.500 caixas. É uma quantidade grande que a gente já trabalha com isso faz tempo. Mas, por exemplo, quando o meu estoquista ele vai começar aqui na caixa 1 e ele vai ir preenchendo elas até a 1.500. Quando ele chegar nessa 1.500, já está na hora dele pegar um e começar a fazer esse auditar estoque de novo. Isso serve tanto para as caixas, quanto para os varais, quanto para os pallets. Com o tempo, as coisas que a gente encheu vai vendendo e vai ficando vazia. Então, tem que ter essa atenção no estoque, né? E aí a gente deixa essa pessoa que embala fazendo esse trabalho no estoque o resto do dia. Então, fechamos aí o ciclo de desmontador, 2 anunciantes para um desmontador, um lavador que é o suficiente para fazer esse acúmulo de peças do desmontador. Aí vem um precificador para precificar 130 peças dos anunciantes, um embalador. Então, para fechar uma linha de produção, a gente precisa de 6 pessoas trabalhando. Com uma linha de produção dessa feita, você consegue duplicar esse processo. Então, por exemplo, se eu quisesse aqui na minha loja, aqui a gente desmonta um carro por vez. Mas se eu quisesse desmontar 2 carros por vez, eu teria 12 pessoas, 2 áreas de desmontagem, 2 lavatórios, 2 áreas de anúncio, um computador a mais para uma pessoa precificar e um embalador talvez para ajudar, porque quanto mais peças você coloca no estoque, mais você vende. É consequência, né? Então, você consegue duplicar esse processo só duplicando o seu espaço, lógico, né? Porque vai ter 2 carros, e duplicando a sua equipe. Ah, não, Lê, eu quero desmontar 3 carros por vez. Você vai precisar de 18 pessoas. Então, acaba que isso é uma matemática que você consegue aplicar ela e os processos vão fechar na mesma semana, que nem aqui no final da semana, todos os carros que começaram têm que ser finalizados. Então, chega na sexta-feira, os anunciantes já estão terminando de anunciar esse carro, o desmontador já colocou o carro que ele vai começar a desmontar na segunda na área de desmontagem, então na sexta-feira ele já está fazendo o checklist, o teste do carro da segunda-feira, para chegar na segunda ele só começar a entrar para dentro e já desmontar a peça, porque o anúncio já está no final do último carro. Então ele vai começar a gerar peça no mesmo momento que as peças do anúncio já está acabando. Então vai acabar a última caixa e vai entrar a primeira caixa da desmontagem. E isso acontece toda sexta e toda segunda na hora que começa de novo. Então toda semana o processo inicia e finaliza. Aqui de sexta-feira, no final da tarde, a gente costuma parar 30 minutos antes e a gente dá um organiza geral. Então cada um vai para o seu setor, coloca tudo no lugar, os vendedores que mexeu com as peças colocam as peças de volta, os anunciantes já deixa a mesa limpa para começar na segunda-feira e começar o ciclo de novo. Então, o objetivo de a gente organizar a equipe desse jeito, né, dessa forma, é não ter funcionários ociosos, né, e também não ter funcionários sobrecarregados. Então, dessa forma, se organizando a equipe desse jeito, você consegue otimizar o seu processo, anunciar mais rápido, melhor e acabar não sobrecarregando nenhum dos processos passados, fazendo a engrenagem da desmontagem funcionar. Com esse processo rodando, o objetivo é a linha de desmontagem ela pegar o costume e fazer isso independente de ter um gestor pedindo para fazer isso ou o tempo inteiro observando, é lógico que a gente tem que participar do processo. Mas a gente, como gestor, não pode estar dentro do processo. A gente tem que ocupar a cabeça em como eu posso melhorar o processo. Então, a gente tem, lógico, uma figura de gestor em cima dessa linha de produção, mas a gente não pode participar dessa linha de produção, porque a gente tem que sempre estar observando o que a gente pode melhorar, o que deixou a desejar, o que dá para fazer. Então, o gestor ele tem que estar presente, ele tem que participar, mas ele não pode estar dentro do processo. E com isso a gente consegue economizar tempo e usar esse tempo para melhorias no nosso desmanche. E lógico, né, a gente também consegue passar um tempo fora da nossa empresa sem que isso atrapalhe o desenvolvimento da sua loja. Então, eles vão estar com um processo bem esclarecido, isso vai estar funcionando, independente de você estar na empresa ou não.